Excelente sábado a todos vocês, que Deus abençoe a cada um que está sintonizado aí na rádio. Hoje eu estou com duas convidadas maravilhosas, queridas, que aceitaram o convite e o desafio, né, Josi? E o desafio de vir aqui falar sobre um assunto tão recorrente, tão importante e que me parece que eu não sei o porquê, mas eu tenho ouvido muito falar, que é o transtorno espectro autista, inclusão social, déficit de atenção, problemas de aprendizagem, enfim. E hoje eu estou aqui com a Kátia Langedorf Soares, que é pedagoga, especialista em psicopedagogia, e eu muito honrada de te receber aqui, Kátia, muito honrada de tu ter aceito o convite. Obrigada mesmo, de coração, porque é um tema tão importante, né, Kátia? Obrigada eu. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um assunto muito importante, bastante polêmico, como eu sempre digo, porém bastante relevante, e é um assunto que a gente precisa expor, a gente precisa incluir na sociedade. Sim. Porque a inclusão, como tu citaste aí, não é só incluir alguém sentado aqui na mesa. Não, a gente precisa incluir ele para fazer alguma coisa na mesa. Sim. Uma inclusão funcional realmente, não é só incluir aquela criança naquele ambiente e deixar ali, pronto, peguei na porta, coloquei para dentro, tudo resolvido. Isso não é inclusão. Sim. A gente tem diversos meios de inclusão, inclusive eu trouxe alguns ajudantes aqui, que mais adiante vocês irão saber o que eles estão fazendo sentadinhos aqui. Que legal, Kátia, muito obrigada. Merece. E obrigada por nos apresentar, né, a Josiane Zucchetto, que eu pesquisando sobre o assunto, achei interessante a terminologia, uma mãe atípica, porque ela é mãe de um menino que tem autismo. Josiane, pode se apresentar, qual é o nome do teu menino? Se tu pudesse apresentar quem é a Josiane, contar um pouquinho de ti. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu venho para expor a minha vida e o meu filho. Com certeza vou me emocionar. O meu nome é Josiane e o nome do meu príncipe é Heitor. Heitor. A Josiane está muito emocionada porque é um assunto, ela está se desafiando. É um assunto que ela não trouxe ainda à tona para um grande público, mas eu tenho certeza, Josiane, que é através do teu testemunho que muitas mãezinhas que estão lá do outro lado, que estão nos ouvindo, familiares, tu vai estar ajudando essas pessoas, tu vai estar trazendo à tona um assunto tão importante, tão delicado, que a gente sabe que muitas famílias estão vivenciando o que tu vivencia. E que bom que tu aceitou esse desafio. Eu fico tão feliz, porque eu sei que é difícil. Eu também, gurias, eu tinha um problema com o microfone. Hoje em dia... Mas assim, ó, a gente tem que esquecer o microfone. E se gaguejar, eu tinha às vezes medo. Vou gaguejar, vou falar alguma... Falou errado, não tem problema, gaguejou. O importante é o propósito. A gente não tem que estar pensando se a gente vai falar bonito, se a gente vai falar difícil, se a gente vai falar... É o propósito. O propósito é tu estar aqui. E eu tenho certeza que é um propósito vindo do céu, sabe? Deus tem um propósito para nossa conversa. Com certeza. Porque tem muitas famílias e era um assunto que eu ouvia falar, por isso até inclusive que me chamou muito a atenção, Gurias. Era um assunto que eu ouvia falar, isso quando eu fiz magistério lá na década... na Era das Pedras, né? Vamos falar sobre isso aí, mas eu li um livro que a gente uma das didáticas tinha essa matéria de inclusão, mas era um assunto bem superficial, que aí eu li um livro, Dibs em Busca de Si Mesmo. E desde então eu até não me aprofundei, porque eu fui para outra área, fui fazer administração, mas sempre fiquei com aquele livro, porque eu nunca esqueci aquela leitura, nunca esqueci. E ao longo da vida fui vendo muitas pessoas terem essa situação dentro das famílias, e muitas vezes era assim... velado, ninguém falava, Sim. Tinha preconceito, né, Gurias? O preconceito existe há muito tempo, uma né? vergonha, parecia, mundo, né? Ele existe. Como se fosse uma vergonha. Eu muitas vezes, quando eu falo em inclusão, quando eu falo nas terapias, quando eu falo nos atendimentos, expor aquela família, a gente tem que ver o lado das duas famílias.
do lado da família atípica e do lado da família típica, porque a gente também tem o lado daquela família que tem aquele medo que o filho acabe ficando atrasado por conviver com aquele coleguinha que tem realmente aquelas necessidades especiais ali. Então a gente tem que ter empatia, na verdade, né? Essa é a palavra correta, eu acredito hoje. Empatia com aquelas famílias, porque a carga dessas famílias atípicas que elas carregam, a gente que vive ali no dia a dia, nos atendimentos ali, não é fácil, gente, não é fácil. Não condene muitas vezes o que você viu, muitas vezes já passou, já ouvi, olha ali que falta de respeito, que mal ensinado, está se jogando no chão. Calma lá, vê o que realmente está acontecendo. Ver o que realmente está acontecendo com aquela criança ali, se realmente ela é mal ensinada ou realmente tem alguma coisa ali acontecendo que você não sabe. Sim. Então vamos olhar para o próximo com o coração, Sim. sabe? Sem tanta revolta, sem tanta negatividade, sem tanta coisa ruim, porque sem rótulos, né? Mundo as pessoas rotulam muito. O mundo quer te taxar assim de que tu seja perfeito. Sim. A perfeição não existe, ninguém é perfeito. Estamos aprendendo. Exatamente. Eu trouxe esses bonecos aqui. Mas, Kátia, antes de eu te apresentar, me fala como que tu trabalha, como é que é a tua atividade profissional com essas crianças, tu poderia nos passar isso? Claro, eu abri a Primeiros Passos faz 4 anos, mais ou menos, 4 anos e pouco, quase 5, graças a Deus, foi um mercado que deu certo. Mas eu acho que antes de tu querer ser uma profissional da área da saúde, da área da educação, deixa eu soltar um pouquinho a mão dela, porque eu vi que ela estava nervosa e aí eu dei um suporte aqui. Mas antes da gente, digamos assim, escolher, porque hoje, como tu mesmo disse, é um assunto muito relevante. Mas eu acho que para te ser um profissional da área, tu tem que ter um dom. Tá? Não adianta eu vou entrar nesse nicho de mercado porque é um mercado que está dando dinheiro, está crescendo, tem muita criança aí, então eu vou me especializar nessa área aí. Não adianta, você tem que ter amor por aquilo ali. Então, o que eu vou te dizer, o que é o amor? Para atender essas crianças atípicas. Eu tenho algo em mim que elas já perceberam, que talvez seja, vou até colocar um assunto aqui pessoal meu, tá? Eu não posso ter filhos. Certo? Até poderia procurar recursos, poderia procurar meios para conseguir ter, tá? Mas hoje eu escolhi eles, são meus filhos. Sim. E a gente tem uma sintonia, assim, o olhar deles, quando eles me olham, o respeito. Eu atendo crianças com TOD também, que tem ser o transtorno opositor, que vem ser agressividade. E ele me ama. E eu amo ele. Então, é uma coisa assim, um respeito que eu incluí Kátia, ele. Deixa eu só fazer um parênteses, tu não pode ser mãe de um, tu é mãe de muitos. De vários, e o melhor de todos. Uma super mãe. E o melhor de tudo que eu digo pra elas, o bom é que o final bom de semana. Deus te deu. Exatamente. O melhor de tudo é que final de semana eu devolvo pra elas, né? E aí, na segunda, elas me devolvem de mochilinha e vamos, vida que segue. Mas isso é um dom, tá? A pessoa que quer entrar nesse nicho de mercado, olhe, vê se tu realmente tem um dom para atender aquela criança ali. Porque não adianta tu seguir à risca o que está ali naquela apostila, o que está ali naquele livro, se tu não entender o coraçãozinho dela. Sim. A maneira de atender ela. Sim. Olhar para ela e sentir como ela vai te aceitar. Porque nenhuma criança é igual a outra. Eu sapateio quando vem me falar, porque cada criança tem seu tempo. Cada criança realmente tem seu tempo, mas a gente tem aquele marco do desenvolvimento que a gente precisa atingir. Então, vamos ficar de olho nisso. Então, assim, eu criei a Primeiros Passos vendo toda essa necessidade da inclusão, vendo a necessidade das escolas, que muitas vezes elas não têm recursos, não têm profissionais adequados para atender e suprir aquelas crianças, que a demanda é grande. E, como eu disse, não basta apenas incluir aquela criança naquela escola ali. Tem que incluir ela nas atividades escolares. Sim. Não adianta colocar para dentro da escola e fechar o portão e vida que segue, deixar não. a criança lá isolada num canto. Como eu já vi, tá? Eu já vi em escola pública, já vi em escola particular, eu já vi em escolinhas, já vi em vários. Não vou citar nomes porque não cabe a mim fazer esse julgamento. A criança só tá ali de corpo presente, mas não faz parte de nenhuma atividade. Mas também não condeno tanto também as escolas, porque muitas vezes elas não conseguem. Elas não estão preparadas. Elas não estão preparadas para aquilo ali.
E muitas vezes tem professoras que se formaram, ou pedagogia, ou magistério, como tu mesmo, te formaste em magistério, mas não é aquele nicho ali que ela quer trabalhar, Sim. não é naquele âmbito ali que ela quer trabalhar com aquele quadro negro lá, de contar 1 mais 2 é 3, quanto que é mesmo? E aí Sim. o coleguinha vai responder, mas hoje em dia a gente precisa incluir eles. Sim. Eu até anotei aqui para eu não falar um número errado, em 2008, nós tínhamos de 166 crianças, uma era autista. 2008, certo? Eu vou resumir aqui. Hoje, de 44 crianças, uma é autista. Nossa. Então, é um... Por isso que a gente está ouvindo tanto falar. Imagina, de 2008, tenho todos os anos, tem várias etapas aqui, tá? Sim. Mas eu resumi para não Mas não será afundar que muito é nesse que assunto. agora tem o diagnóstico, que as pessoas sabem diagnosticar melhor? Ou porque antes era negligenciado? Ou tem alguma coisa acontecendo que tantas crianças estão... Eu acho que um pouco foi a pandemia, sabe? A pandemia acabou abrindo um leque de coisas que os pais, às vezes, com a correria do dia a dia, com a correria do trabalho, não conseguia acompanhar o seu filho. Então, naquele momento que ele acompanhou o seu filho, ficou em casa, não pôde sair para a rua, não pôde ir trabalhar, teve que trabalhar em casa, teve que se virar daqui, se virar dali, não tem o suporte das terapias, não tem o suporte das escolas, opa, tem algo errado aqui. Errado não digo, sabe? Sim, mas tem algo que está precisando uma atenção maior. Algo que está acontecendo que não deveria estar acontecendo assim. Vamos ver o que está acontecendo para a gente ajudar aquela criança. Aí entram as terapias, aí entram o suporte de toda aquela equipe ali, multidisciplinar, que vai ajudar a amparar aquela criança. E aí foi através de todos esses meios, assim, e essa demanda realmente, que eu vi que eu precisava abrir um espaço acolhedor, caseiro, que todo mundo chega lá e diz, é a casinha da vovó. Ninguém me chama de vovó ainda, hein? Calma lá. Mas a titia vovó já virou, né? Hoje eu vou fazer 42 anos, então... Hoje? Não. Nesse eu achei que tava de aniversário. Não. Agora em maio eu já faço 42, então realmente já tô quase com idade de ser vovó mesmo. Uma guria, eu tenho 51, quase 52, uma guria. Mas que enfim, legal, então é um espaço, tipo uma casa. Isto, no qual... Não é uma escolinha, então. Não é uma escola. Sim. Eu atendo crianças atípicas e crianças típicas. O porquê de eu atender as duas? Porque eu preciso das típicas. Para as que não têm aquelas necessidades, passarem para aquela criança o que realmente ela está precisando. Porque é muito mais fácil uma linguagem de uma criança com uma outra criança do que ela ouvir um adulto. E a criança, ela tem uma sensibilidade, um acolhimento, né? Eles acolhem muito mais que os adultos, Eu tenho um menininho que a mãe dele é, assim, fantástica. Ela não tem preconceito nenhum. Ela abraça a primeiros passos, assim, pode usar meu filho. Pode pegar meu filho e usar ele para ele ajudar os colegas. Chama a atenção dele para ele ajudar os colegas. Que lindo. E aí eu faço isso realmente, vamos ajudar o colega, porque é muito mais fácil. Vou citar nomes só para a gente ter um exemplo mais claro. O João não conseguiu ouvir a tia Kátia. Arthur, vai lá e alcança para o João um copo. Ele vai pegar o copo porque o colega levou, porque o colega pegou, o colega está tomando, entendeu? A gente fala colega porque eles são coleguinhas ali. A convivência, aquele espelho, sabe? E eles conseguem ter aquela troca positiva, aquela interação que a gente tanto preza e tanto precisa. Sim. Da interação social. A gente precisa incluir essas crianças dentro de um supermercado. A gente precisa incluir essas crianças dentro de um cinema. A gente precisa incluir essas crianças na consulta do pediatra, aguardando o pediatra ali, que muitas vezes eles choram porque é médico. Sim. Mas eles são fundamentais. No dentista. Então, eu via muitos casos, assim, que eu trabalhava no SESC, de crianças que ficavam muito nervosas, que tinham, né, o autismo, que é o TEA, né? O TEA. E elas ficavam nervosas, aí tinha todo um trabalho, mas elas ficavam muito assim, e a gente ficava, não sabia, até que a gente entendia o porquê que estava acontecendo aquilo ali. Muitas vezes parece que a criança é chorona, que tá sendo, até tu entender, por isso que a gente tem que analisar bem. Exato. O que tu falou, né?
E como que a Josiane, como que vocês se conheceram, como é que é essa troca? Pode ser, Josiane? Conta pra nós. Ser, sim. Como é que conheceu a Kátia, primeiros passos? Bom, eu conheci a Kátia na metade da pandemia ali, foi quando eu fiquei em casa com meu filho. O Heitor. O Heitor. O Heitor tem quantos anos? O Heitor hoje tem 3 anos e meio, agora em abril vai fazer 4 aninhos. Ai, que amor. Tá, e eu conheci a Kátia num momento de desespero. Tá? Não me pergunta até hoje como eu fui parar ali, mas eu fui parar ali na porta dela batendo e pra variar chorando, né? Sim. E pra pedir ajuda, porque eu comecei a perceber e outras pessoas que gostam muito do Heitor começaram a me alertar de coisas que eu não estava percebendo. O simples fato de chamar ele pelo nome e ele não responder, dele pegar um carrinho e não dar a devida funcionalidade, função para eu brincar. Ele Pegar, tinha quantos só anos virar. quando tu percebeu? Ele ia fazer 2 aninhos. Mas as outras pessoas tinham percebido e tinham te alertado. Isso, alertado, mas aí vem aquela função assim, não, vamos esperar mais um pouco, Sim. vamos esperar mais um pouquinho. É a aceitação, Sim. tá? Que eu acho que vem vou falar de mim, tá? Eu aceitar procurar ajuda, porque não adiantou os outros virem me falar enquanto eu não percebi, eu não enxerguei, eu preciso de ajuda e eu aceitar a ajuda de outras pessoas. Foi muito difícil, tá? A gente entra, como a gente fala, né? A gente entra em luto, tá? Porque quando tu fica grávida e quando tu espera, tu nunca espera algo assim. Tu sabe que existe, e eu tenho exemplos na minha família que são de pessoas, de mães guerreiras, mas eu nunca pensei que eu ia ganhar um presente tão especial, que hoje é o Heitor. E para mim seguir nessa jornada, que graças a Deus, assim, hoje já posso ajudar outras mães a se direcionarem e a procurarem ajuda. E a Kátia foi uma das primeiras, foi a primeira pessoa a me orientar a qual caminho que eu deveria seguir, que era primeiro procurar uma neuropediatra, tá? Para poder fazer uma avaliação e aí depois... Então tu foi primeiro na Kátia para depois Sim, isso, buscar. porque como nós não tínhamos aqui, eu fui na cidade vizinha onde tinha para mim procurar recursos, né? E aí ela demoraria um pouquinho para nos atender, mas o Heitor já começou desde então a ir lá na Primeiros Passos. Sim. Na Primeiros Passos foi um lugar assim, ó, que eu vi que ali as gurias todas iriam poder me ajudar. E desde então eu só tenho coisas maravilhosas assim do Heitor. Às vezes tem algumas coisas que não são muito boas, que eu conto pra Kátia e pras gurias ali pedindo ajuda, mas hoje eu já consigo pedir ajuda, que antes eu não conseguia, era muito difícil, porque eu tinha vergonha. Hoje é um desafio muito grande, porque é a primeira vez que eu tô expondo a minha vida, a minha família e o meu filho, sem medo de julgamentos, sem medos de olharem depois torto pra ele. Sim. Porque a inclusão é assim. É isso que a gente não entende, né? Deveria ser uma coisa tão, assim, natural, porque existem tantas crianças, mas ainda as mães têm medo. Muito. Medo, receio, protegem. Isso que tu tá falando é proteção, tu tá protegendo o teu filho. E é natural da gente, como mãe, a gente é leoa, a gente quer proteger, a gente não quer ver o nosso filho sendo discriminado ou sendo olhado com um olhar diferente. Isso é ruim, o olhar diferente, né? Um olhar não acolhedor, aquele olhar assim. Dia a dia que passa, eu tiro forças, assim, às vezes que eu nem imagino que eu tenho, sabe? Pra mim lutar e pra mim conseguir. Porque todos sabem que as terapias são muito importantes para eles. A gente não pode parar, nossa rotina do dia a dia é muito puxada. Chega de noite, a única coisa assim é nós tomar um banho, jantar e vamos descansar, porque o outro dia segue de novo. Isso, lembrando que essas terapias que ela está falando, somos as equipes multidisciplinares, que a gente não pode dar férias para eles, viu? Não tem férias, não. A gente tem que seguir a luta e a gente tem que seguir... Não tem janeiro e fevereiro. Não tem janeiro e fevereiro, a gente tem que seguir em diante. Quer tirar uns diazinhos ali? Diazinhos. Não tirem aquele mês ou aquelas férias escolares que são exatamente 2 meses. Não, a gente não pode parar com eles. A rotina é todos os dias. E o que são essas equipes multidisciplinares? O que inclui? Somos as equipes que trabalham com ele, tá? Isso aí a gente deveria ser cada vez mais unidas e não existir concorrência entre essas equipes,
Porque envolve a psicopedagogia, que é a psicopedagoga, tá? A fonoaudióloga, envolve o fonoaudiólogo também, porque eu tenho o fonoaudiólogo homens que atendem crianças, tá? A fisioterapia, que o Heitor participa da fisioterapia para ajudar na parte motora, a psicóloga, a TO, que vem ser uma terapeuta ocupacional, e a neuropediatra. Para a neuropediatra conseguir fechar esse diagnóstico, ela precisa de toda essa equipe. Ela não consegue fechar sozinha, certo? A criança não vai lá na consulta, eu resolvi levar meu filho, vou usar os bonecos aqui, eu vou levar o Jorge para consultar. O nome dele é Jorge, que foi as crianças que colocaram o nome dele. Esses aqui são os teus auxiliares. Isso, eles são os auxiliares que eu vou depois usar eles para ajudar as escolas a fazerem inclusão com esses tipos de bonecos, tá? Ao Jorge, resolvi levar o Jorge não bate palma, resolvi levar o Jorge na neuro. O que a neuro vai pedir? Leva na psicopedagoga, leva na fonoaudióloga, leva em todas as equipes multidisciplinar para eu conseguir, através dos parecer, dos relatórios, fechar o diagnóstico dele. É uma equipe, a gente precisa pensar em equipe, a gente precisa estar engajadas, a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa ter uma empatia para poder ajudar aquela criança ali. E essa equipe se reúne de vez em quando para conversar? A maioria a gente tem um grupo. Ou, sei lá, um grupo pelo A gente WhatsApp. tem um grupo pelo WhatsApp, porque às vezes não tem tempo de tu te Mas reunir. tu tem todos esses na Primeiros Passos? Não, lá hoje eu só tenho a psicóloga, que vem ser a Rafa, e a psicopedagoga, que sou eu. Sim. Tá? Os outros todos são em outros Em lugares. outros ambientes. Sim, outros ambientes, mas que através de nossos contatos mesmo, a gente acaba indicando leva o contato do outro e a gente acaba indicando, tá? É uma equipe realmente que a gente precisa desse engajamento para conseguir atender e suprir a necessidade daquela criança e também daquela família que está ali, que muitas vezes a família também precisa de um suporte. A família precisa Com certeza. daquele carinho, daquele acolhimento, daquele abraço. Muitas vezes a gente precisa curar a família primeiro. Depois a gente vai para a criança. Sim, porque muitas vezes a família também tá tão sofrida. Muito. Até mais, porque às vezes a criança, às vezes ela não tem, a criança não tem percepção, né? Tanto atípica como atípica do tamanho, das vezes, do problema da situação externa. O pai e a mãe que são adultos, a família, a avó, aí vai incluir todo mundo que se dá conta de tudo isso, né? Porque a criança é um inocente, né? Não tem percepção de tudo. A parte psicológica, né? É muito afetada. Muito então a gente precisa ajudar, né? Agora, esses tempos, já que ela esposa aqui, eu vou falar um relato que aconteceu dela com o esposo. O Heitor estava saindo da sala e ele estava esperando a campainha tocar, certo? Porque a gente prepara eles para isso. Agora é a vez do seu papai, agora é a vez do fulano, agora é a vez do ciclano, chegou a sua vez, vai tocar a campainha. É muito importante antecipar a situação para a criança. Tem que ficar orientando o que vai acontecer. Muito importante. Aí agora, visibilidade. Isso, daí agora tu vai ver o que aconteceu por não ter sido uma coisa que fazia parte daquele contexto, daquela rotina dele ali. Ele estava esperando o pai tocar a campainha. Aí o pai chegou na porta e disse assim, ó: não vou tocar a campainha, tia. Hoje eu vou bater. Eu digo, bom, então bate palma, pai. Aí o pai bateu palma, ele entrou em pânico. Ele chorou e ele se desorganizou total, porque ele estava esperando a campainha. Aí eu falei pro pai, depois que a Josiane levou ele para não comentar nada na frente dele, pai, ele estava aguardando a campainha, porque todos os colegas, os amiguinhos que estavam com ele ali, saíram esperando a campainha, certo? Chegou a vez dele, o pai não tocou. Então, o que tu pode fazer? Tu pode incluir a palma? Pode, mas tu vai incluir a palma. Tu vai tocar a campainha, eu vou abrir e tu vai bater palma. E vamos apresentar a palma para ele também, que também é um sinal que eu estou chegando. Bater na porta também é um sinal que eu estou chegando. Sim. Aí ela me expôs uma situação, né? A gente foi num restaurante e ele surtou no restaurante, não queria descer do carro, então a gente vai fazer uma gravura daquele restaurante. A gente vai será fazer. Que ele viu alguma coisa, Josi, que... Não, a gente precisa antecipar. Sempre. Porque a gente tinha ido no mercado e depois resolvemos ir almoçar fora. Eu digo, vamos num restaurante almoçar, e ele queria ir para casa. Ele não queria, ele queria casa, mamãe casa branca, que ele fala. Sim. Que era a nossa casa. Então ele não queria chegar ali, ele queria ir para casa. E aí até a gente conseguir acalmar ele. Aí a gente foi para casa, mas ele se desorganizou totalmente.
Então, quando tu vai fazer qualquer coisa, tu tem que falar para ele. Para todos. Para todos. A gente sempre entrega uma planilha de rotinas, tá? Eles têm a rotina de ir na tia Kátia, a rotina de ir na tia Rose, a rotina de ir na tia Ana. Todos eles têm a rotina ali, tá? Então, eles precisam ter aquela rotina. Nós precisamos ter rotina, nós temos a nossa rotina. Quantas vezes a gente, eu dormi mal, já me desorganizei todo meu dia. Aquela criança mais ainda. Ela precisa ter aquela rotina ali. Então, saiu da rotina e ele se desorganizou. Aí eu conversei com ela e pedi para que quando fosse num restaurante, fosse no supermercado, converse com ele e antecipe para ele o que ele vai fazer. O que ele vai apresentar para ele de novo naquele momento, porque é novo. Entendeu? Saiu fora daquele contexto que ele está acostumado. Então, a gente precisa, muitas vezes, também pode usar reforçadores. Reforçadores, o que a gente usa? Algo que a criança gosta de estar escondidinho. Por exemplo, se ele gosta de uma balinha, a gente vai esconder a balinha e aí a gente vai dar aquela balinha no momento que ele está não desorganizado, tá? Porque aí desorganizado tu vai ter que acalmar primeiro para depois... Mas, não quero soltar esse microfone, eu quero ir embora, eu quero levar o microfone, eu quero ir embora, eu quero levar o microfone, eu quero ir embora. Não adianta tu tentar tirar dele porque tu não vai conseguir. Então, tu vai pegar, soltou com muita calma. Isso é muita cabeça também. Sim. Soltou o microfone, você gosta da balinha, eu vou te dar uma balinha, certo? Pode usar outras coisas, não precisa ser necessariamente uma bala. Tem uma estrutura psicológica, uma paciência. Por isso que eu te disse, você tem que ter o dom para atender uma criança especial. E não pensa que atender uma criança especial também é um bicho de 7 cabeças. Não é. Basta você gostar. Sim. Olhar com o coração para aquela criança. Sim. Sentir o que ela está precisando. Sentir como ela precisa ser acolhida. Tanto ela quanto aquela família ali. Tá? Às vezes a gente demora um pouco mais com a família do que exatamente com a criança. Tá? A família a gente vai tentando curar o coraçãozinho ali, né? Sim. Já ele a gente sabe que não tem cura. Então a gente vai conviver o resto da vida ali, tá? A gente não dá um comprimido como uma gripe, tá resfriado, tomou um comprimidinho. Agora tu falou uma coisa, não tem cura, mas tem evolução, né? Tem evolução, tem terapias. Tem pessoas com espectro autista que vivem normalmente. Porque passou por toda essa intervenção precoce. Tá? Por isso que é a intervenção precoce. Cuidem os sinais lá quando eles são bebezinhos, quando eles estão mamando, se eles têm contato visual, se eles seguem os objetos, se eles escutam quando você chama, que às vezes é só um probleminha auditivo também. Então vamos procurar, que eu tenho visto... Os pediatras, né? Como que não identificam isso, né? Porque a gente eu levava a minha guria uma vez por mês no pediatra. Eles deveriam identificar isso, e eles seguem o marco ali do desenvolvimento, mas muitos às vezes encaminham, viu? Muitos encaminham, a maioria, alguns pediatras encaminham até para os meus atendimentos lá, leva lá na Primeiros Passos, que aí a gente vê o que a gente vai precisar, tá? Mas não necessariamente, muitas vezes, nem sempre que precisa de um atendimento específico, a criança tem TEA. A gente tem outras, às vezes é só um atraso, realmente. O eletrônico, mamãezinhas, tirem de circulação, pelo amor de Deus. Isso é um atraso, assim, Celular, computador, videogame, qualquer coisa que seja repetitivo. Kátia, sabe que eu vi uma matéria sobre o celular, faz um tempo, eu não vou saber dizer a fonte, porque eu li alguma coisa assim e não pesquisei na época, que um dos maiores índices do autismo é a questão da tela, da visão, porque dão para o bebê, né? Que diz que é proibidíssimo até os 2 anos, porque isso é uma das maiores causas do autismo. É real isso? Não é real. O autismo, a gente não tem ainda realmente, mas geralmente 40%, 70% é genético. Tá? Mas não é o celular, certo? Mas esse aqui também Mas o celular agrava muito, tá? Então, a mãe que conseguia ver, eu sei que às vezes na correria do dia a dia eu preciso cozinhar, vou ligar um pouquinho de desenho, pode olhar um desenho, nós fomos criados com desenho animado. Sim. Mas não o dia inteiro, tá? Eu acho que 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, para vocês observarem, se vocês pararem para pensar, 20 minutos é bastante tempo. Então, 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, 20 minutos um pouquinho antes de dormir. Geralmente, antes de dormir, não gosto, porque aí, às vezes, eles acabam dormindo mais agitados. Acelerados. Então, é que nem a gente, né? O celular pro adulto, tipo assim, vai dormir 1 hora antes, não tem acesso ao celular, porque a luz, tudo é prejudicado. Pode liberar um pouco? Pode.
mas não o dia inteiro. Não compre celular para dar de presente pro teu filho. Sim. Não compre jogos para colocar ali no Play, que hoje eu não sei nem mais se é Play o nome. Sim. Mas para colocar ali no videogame. Sim. Isso aí é um atraso de vida para eles, é um atraso para todo mundo. Na Primeiros Passos não vai ver TV. A única tela que tem lá é a tela das câmeras e nada mais. Tá? Nós não utilizamos TV, nós não utilizamos eletrônicos, os celulares que tem lá é apenas para tirar foto e registros das crianças, e se tiver alguma coisa no contexto, a gente coloca um videozinho, mas no contexto daquilo que está sendo trabalhado, tá? Caso contrário, não tem eletrônico lá dentro. A gente tem tantos jogos, tantas brincadeiras didáticas, lúdicas para te fazer com aquela criança, que tu não precisa do eletrônico. Não. Às vezes é uma questão de tempo, né? Josiane, qual é a rotina do Heitor? Assim, tu poderia contar para nós um pouquinho como é que é? Hoje é segunda-feira, como é que é mais ou menos a tua rotina semanal com ele? Posso sim. Na segunda-feira, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, o Heitor vai na Primeiros Passos, tá? Então eu não marco nenhuma das terapias dele de manhã, porque é a prioridade dele ir lá na Primeiros Passos pra ir na escolinha, né? Vamos falar assim, tá? Assim. Com os colegas, que ele adora os colegas, e ele mesmo, ele já sabe. Então, de segunda a sexta-feira a gente acorda, a gente escova o dente ali, toma café, vamos pra escola. Meio-dia a gente volta, vamos almoçar. E aí, na parte da tarde, na segunda, a gente tem terapia ocupacional. É só a terapia ocupacional que a gente tem na segunda-feira, às 3 horas da tarde. A gente dá uma descansadinha depois do almoço ali. Que é a terapia ocupacional, Josiane? Assim, para quem não sabe. Terapia ocupacional. Seria jogos. Aonde vai trabalhar a a parte sensorial, a parte dos jogos, da interação. É mais ou menos o complemento da psicopedagoga, entendeu? Sim. É um complemento. São jogos interativos. São jogos onde ela vai trabalhar a parte sensor, a parte do sensor, a parte tátil, a parte da motricidade também, a parte da interação, de trocas positivas, essas coisas assim. Vai com outras crianças também? Não, é individual atendimento. Individual o atendimento dele. Sim. Tá? Aí depois que a gente sai dali, eu sempre procuro fazer tento no máximo, assim, a fazer sempre coisas diferentes com ele. Diferente de como, o tempo tá bom, vamos na pracinha. Mas então tu pode incluir coisas diferentes, desde que tu apresente. Sim. Vamos ir hoje na pracinha. Isso, coisas que eu tô aprendendo, né, Kátia? Dia a dia eu tô aprendendo a antecipar. Ontem ele foi no parque. Ele foi no parque. Ele foi no parque. E aquele barulho todo não incomoda ele? Foi muito tranquilo. Eu cheguei aqui e falei pra Kátia, ontem eu levei o Heitor no parque. Que legal, porque eu sempre ouvi falar que o barulho incomoda um pouco, né? Alguns sim, alguns têm muita sensibilidade auditiva, tanto que eles colocam às vezes as mãozinhas, mas também eu acho que assim, cabe a gente ter um pouquinho de bom senso ali, se tu sabe que aqui vai receber uma criança com problemas auditivos ou que tem ateia, não coloca música alta. Por que a Primeiros Passos faz essas atividades externas, sabe? Fora da Primeiros Passos, para incluir eles na sociedade. Hoje tinha crianças que não podiam ir em festa de aniversário. Sim. Parabéns, entravam em pânico. Hoje eles aceitam de boa. Ai, que lindo. Porque eu faço Isso é inclusão, realmente. Isso é inclusão. Inclusão positiva. Sim. Incluir, a gente inclui. Tá? Mas é inclusão positiva. Sim. Mas eu vou deixar ela terminar aqui a rotina dela. Então, eu e meu marido, a gente sempre tenta, ao máximo, apresentar coisas novas pro Heitor. Tá? A gente já foi no cinema, foi tranquilo. O Heitor dormiu no cinema. Ele entrou, começou a olhar o filme e quando eu vi o Heitor estava dormindo no cinema. Mas tudo coisas que eu tô aprendendo dia a dia, a antecipar para eles. Na piscina, a gente foi num sítio, tranquilo. O Heitor passou um dia excelente, a gente foi para fora, melhor ainda. Andar a cavalo, que foi uma das coisas que, né, eu tava procurando ecoterapia e descobri que não tava funcionando. Não tá mais funcionando a eco. Mas vai voltar. Vai voltar. Eu descobri que vai voltar, né? Ai, que bom. E aí eu fui atrás. O trabalho da eco é muito bom. Aí eu comentei em casa, né? Eu tava procurando ecoterapia com cavalos e o meu pai escutou. No outro dia ele apareceu com um cavalo que até eu contei pra Kátia.
sabe? Foi uma coisa, assim, ó, inesperada, assim, e eu achei que o Heitor não iria gostar, que ele não Mas iria tu mora aceitar. numa casa de pátio? Sim. Ah, tá, imagina no apartamento do cavalo. O pátio da casa. Imaginando o que ela fez com esse cavalo. O pátio da casa da minha mãe e do meu pai é bem grande, sabe? Então... E assim, ó, todos, a gente tenta no máximo, assim, a levar o Heitor em lugares diferentes, né? Com diferentes situações, porque eu preciso preparar ele pro mundo. Eu preciso. Então, aí, vou seguir na minha rotina aqui, porque senão eu me perco. Na terça e na quinta-feira ele vai na escolinha e à tarde ele vai na psicopedagoga. Na escolinha que ela se refere à escola... É a escola na Primeiros Passos. Sim. Não, mas a escolinha... Mas ele vai na escola também, né? De tarde. Isso, ele vai, mas agora como a gente tá de férias, mas ele vai Sim. numa escola pública Isso. à tarde, os dias que a gente não tem terapia. Sim. Que no caso é na quarta-feira e na sexta-feira. Que as terapias É uma deles rotina são bem puxada. Sim. Porque assim, ó, na quarta e na sexta, as terapias dele são bem cedo. Então eu levo ele na terapia e levo ele na escola. Sabe, pra ele ter... Ele já sabe, ele já tem aquela rotina regradinha todo dia. Tanto é que a gente chega no final do dia, a gente tá cansadão, né? Sim. Mas ele não. Eles têm uma energia que não sei de Criança, onde tem. criança, né? E pela parte da manhã tem 2 dias, que é antes da escolinha, que eu ainda levo ele na fisioterapia, porque eu notei que o Heitor era meio molinho. Pra subir um degrau, ele tinha dificuldade, sabe? Então eu pedi pra médica, levo ele na fisioterapia de manhã, na terça e na quinta. E ainda a gente faz a fonoaudióloga, que é na sexta e no sábado. Então é uma equipe bem chamando a grande. atenção, mas é um tratamento bem caro ou vocês têm acesso pelo Sistema Único de Saúde? Tá, aí vamos entrar numa parte, né? Assim, ó, é bem complicado. Eu corro o dia inteiro onde me falam pra mim ir, pra mim conseguir um auxílio, eu vou. Porque as terapias são muito caras e eles não podem ficar sem. Eu não posso deixar de levar o Heitor na fono porque ele precisa, eu não posso deixar o Heitor de ir na psicopedagoga porque ele precisa, porque uma vez que ele não vá, já faz a diferença. É o que a Kátia falou, que não pode ter férias. pode ter férias. Assim, Não ó, pode ter tanto é férias. que me perguntam, ele tá na escolinha, agora de manhã que me vem, ele tá na escola? Sim, ele tá. Não tem férias. Às vezes a gente vai para um outro lugar, 1 ou 2 dias e volta de novo e vamos. Sim. Porque tem que dar continuidade. Porque eu noto diferença no Heitor quando a gente interrompe 2 ou 3 dias. Que ele fica mais agitado. Ele sai da rotina dele do dia a dia. Sai. Então a gente tenta sempre dar uma continuidade. Sabe? De não faltar. Eu sou uma mãe super chata porque eu não falto. Olha, pode estar chovendo, só se estiver chovendo canivete. Pra mim não levar o Heitor, senão eu tô lá de pé trancado ou alguma coisa que esteja doente, né? Senão. E questões assim, ó, as terapias, posto de saúde, eu sou já conhecida por todos, porque eu tô sempre indo. Tem acompanhamento, então, pelo Sistema Único. Ela procurou agora ajuda. Eu tô correndo atrás, porque assim, ó... Ou seja, tu não tem ainda. Não, porque assim, a gente entra numa fila de espera. Tá? E naquela lista de espera tem lista de espera de fono ali que eu tô faz quase 1 ano esperando pelo posto de saúde. Mas enquanto isso, tu vai fazendo particular. Eu vou fazendo particular e aí a gente vai apertando, né? A gente vai apertando daqui, vai apertando dali, a gente vai diminuindo até a gente conseguir para poder manter, porque a gente não pode parar. Mas tu sabe, Rose, que eu vou te citar um exemplo que uma vez eu me ofereci para atender uma menininha gratuitamente, assim, não ia cobrar nada, sabe? Eu não vou te cobrar, eu vou te ajudar. Quero, obrigada. Eu vou te ajudar e eu vou colocar primeiros passos à tua disposição e eu vou atender a tua filha. Mas você é cara, eu não tenho como te pagar. Eu não tô te cobrando. Eu vou atender a tua filha. Eu não tô te cobrando nada. Traz ela que eu vou atender ela 2 vezes por semana. Aí ficou marcado terças e quintas às 10 horas da manhã. Aí eu vou te perguntar, quantas vezes essa mãe levou a criança lá? Nunca. Não levou. Não levou. Não levou na físio, que também se disponibilizou de atender gratuitamente. Não levou na fono, que também, porque daí a gente entrou num acordo lá. E vamos atender essa menina, vamos ajudar essa família. E ela não foi nenhuma. Entendeu? Aí, é o que eu digo, vamos dar um suporte também para aquela família, sabe?
Às vezes tem aquele preconceito, aquele tabu, eu não vou conseguir pagar, ou lá eu já ouvi, lá a escolinha é de rico. Eu digo, não é escolinha de rico, em primeiro lugar não sou uma escola, mas não atendo só ricos. E eu tentei, sabe? Eu tentei ajudar. Se colocar à disposição. E não houve retorno. Aí eu fico pensando, poxa vida, a gente tentou ali, tirou o lugar de alguém que realmente estava precisando e tentou incluir ela, e essa pessoa não aceitou ser incluída. Tá me entendendo? Teve o contrário da inclusão. E aí, a gente não entende, a gente não entende nesse sentido. Uma vez eu tive um fato também, de uma situação assim, que eu ofereci ajuda, a pessoa ia muito frequentemente, e quando eu ofereci ajuda, a pessoa sumiu com os 2 filhos. Aí eu nunca entendi o que foi aquilo. Se ela não... Então a gente tem que, às vezes, tu quer ajudar e tu acaba não ajudando, porque a pessoa não está preparada, né? Para receber. Não aceita aquela ajuda, não aceita, né? Ou às vezes tem pessoas que também negligenciam o problema, né? Que pior ainda, né? Quando tu negligencia, quando tu nega o problema. E o problema não, a situação. A né? situação, não é, um óbvio que não é um problema, a gente basta saber lidar com eles. Obrigada. Muito obrigada. E uma das coisas também que eu sempre, né, tô falando, que assim, as terapias são 50 minutos, são 30 minutos. É que às vezes as pessoas não querem abrir mão do seu tempo, Sim, né? Só que assim, também não adianta tu levar na terapia lá, que é 50 minutos, e tu não dar continuidade em casa. Claro. Tá? Eu tô falando assim, a gente é uma grande família. Tá? A gente tem que dar a mão e vamos todos juntos caminhar pelo mesmo sentido, né? Sim, Pro mesmo caminho. lado, o mesmo caminho. Porque não adianta também tu largar em terapia e tu não fazer nada, Exato. né? Não adianta, parece que tu não empurra, cobrar, né? porque assim, sempre quando eu digo assim, o Heitor, ele é muito carinhoso, ele gosta de estar se abraçando, né, Kátia? Ele gosta de carinho, só que aí eu sempre digo, né, e mexo assim, aqui, tirem o couro do Heitor, puxem o Heitor. Porque é isso que a gente precisa. Porque carinho e abraço, ele tem de sobra em casa, graças a Deus. Por todos. Tanto os avós, paternos e maternos, tios, tias, todo mundo amam ele. Então, só que a gente tem que dar uma continuidade. E todos seguindo pela mesma linha, né? Questão de celular e de telas, assim, ó. Até a gente tinha comprado um minigame. O Heitor ganhou um minigame. E aí a Kátia me alertou, né? Eu digo, não, Kátia, já faz 2 dias que o minigame sumiu. Não, ela me disse, ele ganhou um minigame. Ele ganhou um minigame, que legal. Que bom. Ai, vamos sumir com esse minigame. Só que já fazia 2 dias que o minigame já tinha sumido, porque eu notei que ele tava uma criança chata, irritado, que ele só queria tal o minigame. Eu digo, não. Mas isso acontece com as crianças típicas também, né, gurias? Sim, é que acaba viciando, né? A gente tá vendo, assim, eu estou vendo, porque tenho crianças na família, a minha filha já é adulta, mas estou vendo crianças assim que chegam a passar um turno inteiro, o turno inverso da escola, no celular jogando jogos até bem fortes. Muito. Tem que ter cuidado, Muito. Mães que estão nos ouvindo aí, independente da criança ser típica ou atípica, criança com déficit de atenção, com TEA, seja qual for a criança, cuidem mesmo, porque eu já presenciei tem que ter limites. E o Heitor, ele inclusive adolescentes, né? E o Heitor, ele estava num ponto que ele ficava enlouquecido quando ele via um celular, uma televisão. Hoje tá bem menos, porque a gente não deixa. Então a gente apresenta outras formas, outras brincadeiras. Tem uma filhada minha que tem 10 anos, que eu levo ela muito. Tanto é que lá no meu Instagram tá sempre os vídeos dos dois, eu levo ela muito lá pra casa, brincando, pelo reflexo espelho. Porque o que acontece? Ela brinca e pula e dança, e o Heitor quer fazer igual. Isso é o primeiro passo. É assim, ó. Eu disse, Kátia, hoje ele dançou. Hoje ele pulou, sabe? Uma coisa também bem assim aqui, que é bem relevante pra mim, a função do corte do cabelo. Vamos ir lá no salão e vamos cortar o cabelo. Uma coisa simples. É um desafio, né? Foi um desafio. Gente, assim, ó, até teve uma das vezes que a avó a mãe do Júnior foi levar o Heitor pra cortar o cabelo. Foi um desastre, foi um horror, assim, ó. Se eles não aceitam. Não, foi assim, ó. Tanto é que às vezes eu deixava no último, assim, ó. E o que aconteceu agora dessa última vez? Ela tava lá em casa, minha filhada tava lá em casa, a gente saiu.
E eu comecei com aquela função, vamos cortar o cabelo? A fulaninha vai junto pra cortar o cabelo, vamos ir junto? Foi, gente, foi tranquilo. Primeiro, ele não queria entrar, tá? Entrou, sentou. E ela disse assim, Heitor, vamos lá que a prima vai te colocar na cadeira e tu vai cortar o cabelo. Ela pegou ele, tem 10 anos, ela pegou ele, direcionou ele até a cadeira, ele sentou na frente dele. Claro que a gente teve que ter um auxílio do celular ali, até pra ele ficar bem quietinho, pra não ter perigo de cortarem ele. Sim. Gente, ele cortou o cabelo. Foi menos de 10 minutos. O que ela passou ali pra ele? Ela passou firmeza, segurança, sabe? Se você vai sentar e você vai cortar. As terapias, além de tu dar o amor que tu vai dar, mas tu precisa passar segurança para aquela criança. Sim. Não é punir, tá? Não é castigar. Não. Mas tu precisa, ao mesmo tempo que tu vai passar, ele precisa confiar em ti. Ele precisa confiar. E o profissional também, Isso. Eu tenho um menininho que às vezes quando vocês organizam, eu falo para ele, a titia manda aqui. Você vai sentar e acalmar. Certo? Ok? Ok, vida que segue. Confiança. Sim. Aquela criança precisa se sentir protegida e confiante no lugar onde ela está. E às vezes é um trabalho do profissional que está do outro lado. Quando eu falei lá no SESC que tinha um menino que esperava, eu vi a profissional tendo uma paciência de Jó, porque assim, por exemplo, o tratamento incluía 4 sessões, vamos dizer. Isso eu estou falando a regra básica. A pessoa tem que estar sabendo que ela está com uma outra pessoa ali e que ela precisa se adaptar. O tratamento dessa criança durou mais de 10 sessões, porque as primeiras foi só acolhimento. Claro. A pessoa teve que ter, a dentista teve que ter um processo de empatia, de acolhimento com a mãe, porque a mãe também às vezes ficava irritada, porque ele precisava e estava com os dentes já cariados. Então, procurar profissionais que têm essa aptidão, esse amor, porque não é qualquer profissional que é assim. Exato. O que tu falou do amor, isso em todas as profissões. A gente precisa identificar. E não adianta querer forçar. Tipo, a força não vai funcionar. Exatamente. Vai funcionar, vai piorar. Já vi, já ouvi, já presenciei profissionais que querem levar à risca aquela tabelinha ali que ela tem. Porque é o que ela aprendeu, o que ela estudou. Sim. Não é assim que funciona, gente. Né? Calma lá. A criança é imprevisível em primeiro lugar. Nós, na verdade, somos, né? A gente se programa para fazer tal coisa. Tem adultos, gente. Eu vi adultos entrarem em crise de pânico para ir. Então, imagina uma criança. Imagina uma criança que tem autismo. Então, a sociedade tem que se preparar. Por isso, até esse assunto. E da gente trazer aqui para que as pessoas fiquem atentas, que as pessoas se preparem, porque as pessoas entendam um pouco mais do assunto. E por isso ao convite da Kátia e da Josiane para estarem aqui para a gente também entender como que é o profissional da área e como que é uma família que está vivenciando essa experiência. Kátia, me apresenta os teus auxiliares. Antes de eu te apresentar os meus auxiliares, eu vou relatar aqui bem rapidinho uma profissional, uma professora na verdade, eu acho que ela é coordenadora, tá? Ela é coordenadora de uma escola pública. Ela bateu lá nos primeiros passos e me pediu ajuda. Tu me ajuda colocar primeiros passos dentro da escola? Aí ela assim, meu maior medo era com que as mães se sentissem, eu preparei uma sala lá para acolher as crianças atípicas e aí vão me dizer que eu estou tirando aquela criança de dentro da sala e estou excluindo. Eu digo, então nós vamos fazer assim, o seguinte, nós vamos pegar a criança atípica, tá? Vamos levar ela para a sala, vamos apresentar a sala para ela e nós vamos trazer 2 coleguinhas lá da sala de aula dele. 2 coleguinhas típicos. E vamos incluir eles, vai ser o contrário. Nós vamos incluir eles na salinha do atípico. E aí, aos pouquinhos, tu vai revezando. Hoje, tu vai ser o ajudante do dia. Vamos lá ajudar o coleguinha. Além deles se sentirem importante naquele momento, eles vão passar conhecimento e segurança e eles vão estar sendo incluídos naquela atividade ali. Entendeu? Então, isso é inclusão funcional, isso é inclusão mesmo. Não significa sendo uma inclusão dentro da sala de aula, dentro daquele âmbito ali que está todos os colegas, certo? Tu pode fazer esse tipo de inclusão sim. Monta lá a salinha preparada, que está preparada para aquela criança receber ela,
e traz os 2 colegas ajudantes do dia. Trouxe hoje o Jorge, trouxe a Dora, que esses são os nomes que as crianças colocaram neles. Jorge. É o Jorge, a Dora e o senhor alfabeto, tá? Então a gente ajuda eles, leva eles para a sala. Não tira aquela criança daquele ambiente que foi preparado para ela ali, que está preparado para ensinar, sabe? Que daí automaticamente depois até os próprios colegas irão chamar ele para ir para a sala. Isso vem ser o reflexo que a gente estava falando. Então a gente precisa disso. Isso é inclusão funcional, isso é uma inclusão bem feita. A gente precisa de professores, educadores que saem um pouco da caixa. Exato. Gente, às vezes tem gente que está preso naquele diário de aula e faz aquilo e não pode sair nunca. Esses bonecos são feitos de retalhos. São de restos de roupas, restos de fitinhas que sobraram, restos de EVA, é tudo coisas que às vezes vai fora e a gente pode fazer. Aí o que a gente pode fazer com essa inclusão? Se você pegar aqui, ó, o senhor alfabeto é o que vai ajudar a Dora e o Jorge, certo? Se eu tirar o Jorge, o senhor alfabeto vai ajudar só a Dora. Se eu tirar a Dora, quem o senhor alfabeto vai ajudar? E aí, eu incluí o Jorge, incluí a Dora e tirei o senhor alfabeto. Quem irá ajudar a Dora e o Jorge? A gente precisa um do outro. A gente precisa de uma equipe. A gente precisa ter empatia pelo outro, gente. Eu sei que às vezes é difícil para aquela família ali aceitar a família atípica. Mas, poxa vida, olha pro lado, sabe? Se fosse contigo, sabe? Olha com o coração, aceita a vida do outro. Aceita aquela situação ali. Passa a mão na cabeça ao invés de criticar, sabe? Exatamente. Acolhe aquela família, que tu vai ver que é muito mais simples ajudar do que criticar e dar as costas e sair. E ainda sair falando, que horror aquela situação lá. Vamos ver por que aconteceu aquela situação. Tá acontecendo alguma coisa, mãe? Tá acontecendo alguma coisa, pai? As famílias atípicas não tenham medo de mostrar os seus filhos, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de expor eles num parque de diversão, de expor ele numa festinha de aniversário. Tudo tem um porquê. Prepara eles antes para ir. Mostra a gravura do que eles irão fazer. Isso aí vai ajudar muito a todos. Procurem ajuda. Não fiquem pensando que cada criança tem seu tempo. Não é isso. Procurem ajuda o quanto antes. O quanto antes vocês procurarem ajuda, quem vai agradecer vai ser o filho de vocês. Tem profissionais aí que têm um coração enorme e podem ajudar. Então não é buscar ajuda. Não tenham medo, não tenham vergonha. O preconceito, como eu digo, existe desde que mundo é mundo, né? Sim. Mas cabe as pessoas abrirem... Bom que nós temos uma Kátia, que nós temos uma Josiane, que são pessoas que estão trazendo, né? Além de outras, eu citei vocês que vocês são aqui, mas muitas mães que estão trazendo essa situação até para redes sociais, sabe? Falando sobre a rotina, estão trazendo o seu dia a dia para que nós também saibamos como é que é a rotina delas, a rotina dos filhos, e a gente não precisa ter medo nem vergonha e nem receio, porque cada um de nós precisa do outro em algum aspecto, né? O que seria da Kátia se não tivesse, né? Exato, o que eu citei aqui. 10 minutos já estão me dando time aqui, gente. Tem que acabar o programa, porque eu sou uma daquelas que não respeito o meu diretor aqui mandou 10 minutos. Josiane, tu quer falar alguma coisa? Deixa eu só... Tem uma frase que eu até anotei porque eu ia ficar nervosa e ia me esquecer, que foi uma das mães lá da Primeiros Passos que falou numa conversa que a gente teve só entre mães. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, que eu levo assim comigo agora e eu tô sempre falando. Nós, mães de crianças atípicas, somos como uma orquestra, só que sem o maestro, aprendendo dia a dia e evoluindo passo a passo. Que linda essa frase. Essa mãe, se ela estiver escutando, ela vai saber quem é. E foi uma coisa que me marcou muito, sabe? E vida que segue. Vamos lá, vamos correr atrás. Vamos ser felizes, porque eles podem ser tão felizes quanto qualquer outra criança. Gurias, eu tenho alguns filmes que eu coloquei de sugestão ali nos meus stories, que de repente pode ajudar
essas mães, que foi filmes que eu olhei, e livros, tem muitos livros, né? Tem um filme que eu achei muito interessante, Meu Nome é Khan, é um filme indiano, né? É muito lindo o filme. O outro, deixa eu ver se eu acho aqui, vou deixar como dica aí, quem quiser, né, procurar na Netflix, ver se eu tô aqui, Uma Lição de Amor. Não sei se tem uma série também, Atípica. Essa série é fantástica. Como é que é a série? Atípica. Atípica. Isso, se conseguirem acompanhar essa série é fantástica. Tem o de uma advogada também, que a advogada é autista. É uma série também. Isso, Advogada Extraordinária. Isso, uma advogada extraordinária. Olha aí, fica aí a dica. Ela é uma advogada e é fantástica a série, assim, eu me divirto muito e aprendo muito. Que legal. Então, eu acho fica isso. Dica pras mães. E essa Atípica aí é uma de uma família atípica. Então, é o dia a dia mesmo de uma família que tem uma criança com espectro autista. Então, isso daí é bem importante e divertida também, para ver. O My Name is Khan é um filme indiano maravilhoso e sobre o autismo. E também tem aquele, como escrito, como é que é? Como Estrelas na Terra, que é uma criança, ela não é ateia, mas ela tem uma dificuldade de aprendizagem, agora eu não lembro qual é. Tem o Contador também, que é um filme muito bom, ele é autista. E ele segue tudo à risca, assim, é muito legal. Os filmes são interessantes, né? São Tem muita literatura, né, gurias? E eu queria falar sobre uma situação, aproveitar aqui, eu conheci uma mãe que foi aonde... Eu já sabia de muitos casos, mas aonde me despertou e me sensibilizou muito a situação dessa mãe, que é a Bruna, né? Ela é a mãe do Lourenço e eles estão passando por uma situação bem difícil, porque o menino, ele tem o autismo, mas ele tem um grau mais elevado, uma doença que eu não sei muito bem. 3 dele, e ele precisa fazer um exame. Como é que é o nome do exame? Vamos ver se eu tenho aqui no WhatsApp, que hoje eu falei com ela. Bruna, se tu estiver nos ouvindo aí, a gente se conhece e eu vou te ajudar, viu? Fica tranquila aí que nós vamos conseguir ajuda pro Lourenço. Ai, que lindo, a Kátia está se colocando à disposição. O Lourenço fez um exame muito alto, o custo dele muito alto. Aliás, o exame não, ele fez uma consulta médica muito alta, mas o médico não pôde inserir nenhuma medicação porque tem que identificar qual o problema. Então, ele precisa fazer um exame que custa R$18 mil. E eles não têm, eles estão se virando com rifa, eles já investiram tudo que eles podiam. Eles não têm os R$18 mil. Então, eu estou fazendo um apelo aí para quem está nos ouvindo, a Kátia está se sensibilizando, vai ajudar. Então, mães, pais que estão nos ouvindo, sociedade, quem puder, deve ter outros casos e que a gente possa fazer um pouquinho. Às vezes é um grão de areia que a gente vai fazer, mas aquele grão de areia vai fazer a diferença na vida da pessoa. Ele precisa fazer um sequenciamento completo de exoma. É um exame que custa R$18 mil, fora os outros custos, mas eles não têm, sabe? Sim. E eles precisam fazer porque essa criança está 2 meses ou mais sem dormir. Essa noite ele não dormiu a noite inteira, ele não dorme, ele não tem descanso e a família também não. E foi uma situação que me chamou, me sensibilizou assim demais. E ela me deixou um Pix, eu vou deixar aí para vocês que estiverem assistindo, se vocês puderem contribuir, né? Tem uma rifa também, se quiserem entrar em contato comigo. A Kátia também está se colocando, né, à disposição. Sim, nós vamos tentar ajudar ela, sim. O Pix é um celular, é o 55 984 25 7808. Gabriel, se tu puder colocar. O Pix é 55 984 25 7808. Então, a gente precisa ajudar essa mãe, esse pai, né, essa criança a fazer esse exame para ele ter um tratamento. Ele precisa de um tratamento, ele está sem tratamento. Então, ele está precisando ter um diagnóstico certo para poder ter um tratamento também certo e correto. Então, gurias, eu agradeço demais vocês. Eu tenho certeza que essa nossa conversa tem um propósito. E que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu chego a me arrepiar, porque eu orei muito, sabe? Eu chego a me emocionar também. Eu orei muito por essa criança, por essa mãe, porque era o caso mais próximo que eu tinha.
e me sensibilizou muito. E agora eu sei que tem a Josiane também, e quantas mãezinhas e paizinhos que estão aí, que estão vivendo essa situação. Vocês não estão sós, né? Com Somos certeza todos não. uma família. É uma grande orquestra. Procurem ajuda, falem desse assunto, não se omitam, não se escondam. Não tenham vergonha. Olha, uma mãe falando, não tenham vergonha. E é a primeira vez que ela está expondo, né, a situação dela e do filhinho. Então, gente, procurem a Kátia. Se a Kátia não puder nesse momento ajudar, ela vai indicar para Vou vocês o ajudar caminho. de uma outra maneira. De outra maneira. E uma conquista muito grande que eu quero compartilhar com todos, né? Que o Heitor tá falando. Oh, que maravilha! Ele tá Que cada show. dia assim conversando mais, interagindo, dando funcionalidade certa aos brinquedos, se relacionando com outras crianças, procurando outras crianças. Então assim, ó, eu agradeço muito todos os dias, assim, quando eu me acordo e quando eu levanto, assim, ó, gratidão. Deus é bom. E Deus é maravilhoso. E Deus coloca anjos na vida das pessoas. Isso Que são mesmo. as pessoas. E assim, ó, obrigada a todos que estão me escutando. E obrigada aos terapeutas, toda a equipe que me auxilia e que me ajuda imensamente e incansavelmente. Muito obrigada. Obrigada, Josiane. Eu te agradeço assim, do fundo do coração, porque eu sei que é um muro, né, a ser ultrapassado, mas vir aqui, te expor, né, expor o teu filho. Mas isso é tão importante, porque eu sei que tu tá fazendo algo que vai estar impulsionando Hoje eu outras tô vidas. rompendo uma barreira que eu tinha imposto a mim mesmo, sabe? Então hoje eu tô ultrapassando mais um obstáculo. E todas as mamães que precisarem de ajuda, eu não sei tudo, eu estou aprendendo, mas podem me chamar, podem me procurar, porque um dia eu precisei de ajuda e preciso até hoje. E estou disposta aí a todas que A precisarem gente tem também. um grupo de mães também que a gente se reúne para elas conseguirem expor exatamente o que ela está Sim. colocando aí. E gurias, tem aparecido tantas pessoas assim no meu caminho e em situações diferentes e assim até inusitadas assim, ó. E só de eu poder, tipo, trocar uma palavra e dar um alento para aquela mãe, para aquela família assim, ó, já gratidão. E hoje tu fez isso, tu tá tocando em muitas vidas, o programa fica gravado, se vocês quiserem assistir, compartilhar para outras mães, ele tá gravado. O Gabriel vai me passar o link no YouTube, que é o Mega Sul, né, assim, quem quiser assistir futuramente, né, quem quiser também entrar em contato conosco, nós estamos aqui à disposição. E o programa de Mulher para Mulher é isso, é a gente superar, né, os nossos desafios, as barreiras. Eu também supero a cada dia. Eu tive uma dificuldade imensa com o microfone, agora eu tenho que todo sábado, mas Deus tem um propósito para tudo isso, né, e eu acredito muito que Deus faz a forma dele de trabalhar, mas ele age na nossa vida o tempo todo. Com certeza. Então, Kátia, se tu quiser deixar uma última mensagem, deixar o teu contato, o contato da Primeiros Passos, fica à vontade, porque eu tenho que encerrar, porque o chefe ele tá me dando uma olhada. Sim, eu já vi as olhadinhas que ele Sim, tá ele já pegando tá, ali. Deu. daqui a pouco ele vai desligar o rádio, vai Bom, o que eu digo para as mamães atípicas e não atípicas, que a Primeiros Passos vai estar sempre de portas abertas para atender qualquer criança. Tá? Não tenham medo de se expor, não tenham medo de procurar ajuda. Exponham o seu filho, exponham para a vida, deixem eles viverem, deixem eles aproveitarem a vida como qualquer outra criança. Eu faço essas festas fora para eles aprenderem. E eu ouvi isso assim, quando eu ouvi da mãe, Kátia, era nítido quando a gente via quais eram as crianças que estavam na Primeiros Passos e as que não estavam, pelo comportamento, porque eles já estavam acostumados a viver aquele âmbito ali fora daquela rotina. Então isso é muito gratificante, sabe? Então assim, Primeiros Passos fica onde mesmo? Na 13 de maio, ao lado do Laboratório Biosul. Tá. Se quiser deixar algum contato. Tá, eu vou deixar meu celular, 99, são 39, tá? 35 5997. Pode me chamar, é o meu mesmo, e eu vou responder para todas as mamães que têm essa dificuldade de se expor e também dificuldade de conduzir o seu filho na vida social. Nesse processo.
Gurias, muito obrigada mais uma vez. Kátia, Yes. muito obrigada. Josiane, obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, Gabriel. Coraçãozinho pra você que não desligou. Ele tá A gente quase não me estourou contando. o tempo. Falta estourar, o tempo tá muito estourado. Gente, mas eu agradeço de coração a cada um que tá aí nos assistindo. Um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês tenham uma semana iluminada, abençoada. Um excelente sábado, um ótimo domingo. E que, se vocês precisarem, a gente está aqui. Contem conosco, chamem a rádio, mandem recado que a gente vai entrar em contato com vocês. E depois, se precisarem dos telefones, dos contatos também. Um beijo no coração. Deus abençoe. Tu és a paz do Senhor.